Bem-vindos a mais um Beto no Mundo. Hoje, no quarta temporada, 81º episódio, levo vocês para um destino muito quente, Antigua e St. Kitts. Então, esse é o nosso terceiro episódio de um circuito que, ao longo dos últimos meses, eu tenho apresentado, onde explorei o Caribe. Então, para o Olavo e outras pessoas que talvez não me conheçam, eu já percorri 149 países, nos 7 continentes, fiz minha formação nos Estados Unidos e na Europa, tirei um ano sabático fantástico na Ásia, percorri a África de norte a sul, os extremos do planeta, do Ártico, da Antártica ao Ártico. Entre os meus favoritos está o Irã, a Ásia Central, o Cáucaso. Como vocês veem, eu sou um apaixonado pela Ásia. Fiz high school nos Estados Unidos, onde vivi por um ano em Pittsburgh, na Pensilvânia, me informei em Engenharia Civil e Arquitetura pela URGS, fiz um estágio na Macedônia, uma especialização na Suíça, e as imagens que vocês estão vendo aqui na base é do meu ano sabático aqui no Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, e à direita, um trekking até o campo base do Everest, no Tibete. Coordeno a Trip Travel desde 1988 e construímos, junto com a STB, a qual nós representamos por 3 décadas, a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul. E com muita honra, desde 2016, nós temos a chancela do Virtuoso, concedida às melhores agências de viagens do planeta. E eu tenho muito a agradecer sempre ao Monsieur Roche, um historiador francês, que juntos a gente lançou o conceito dos Grand Tours, viagens de imersão cultural, desvendando a diversidade humana e natural do planeta, com enfoque na história, na geopolítica e nas artes. E nessa apresentação, eu mostro o Beto no Mundo, no Caribe Oriental. No episódio 79, a gente apresentou Barbados e Trinidad e Tobago. No episódio 80, nós fomos para as pequenas ilhas de Granada, São Vicente, Dominique e Santa Lúcia. No episódio 81º, que é esse, as micronações de Antigua e St. Kitts. Então, está aqui o mapa do Caribe Oriental. Então, nessa viagem que eu fiz em fevereiro, a gente percorreu 10 ilhas, 8 países, dentre eles 6 novas nações, no meu mapa pessoal. Trinidad e Tobago foi uma dos novos, Dominica, Santa Lúcia, São Vicente, retornei a Granada, e os 2 países que eu apresento hoje, Antigua e St. Kitts, também são novidades para mim e que eu, com muito prazer, apresento para vocês. Aqui nós temos o mapa que mostra, ao longo dos séculos, a mudança do controle europeu do Caribe. Então, vocês estão vendo aí, tudo começa em vermelho, que é a Espanha, Então, a Espanha controlava grande parte do Caribe, grande parte da América do Sul e Central e o sul da América do Norte. E, ao longo dos séculos, as outras potências vão crescendo, Então, o Reino Unido está em Ocre, a Holanda, a França, a Dinamarca vão assumindo, conquistando territórios que antes eram de um ou outro poder europeu. Então, nós estamos vendo, ao longo do século XIX, começa a crescer, tanto a França quanto o Reino Unido. O Reino Unido já controla grande parte das ilhas do Oriente, do Caribe Oriental, a Jamaica, Caimã, as Bahamas, E, na virada do século, nós já vamos ter aqui no início do século XX todos esses territórios marcados em vermelho, fazendo parte do Império Britânico, império onde o sol nunca se punha, Desde as British Honduras, que é a atual Belize, Caimã, Jamaica, as Bahamas, Turks and Caicos, que eu estou indo daqui 2 semanas, a Guiana Inglesa e essas ilhas que a gente apresentou, toda essa
todos esses 13 episódios sempre foram com novas nações, antigas colônias britânicas, que no pós-guerra começa o desmembramento do Império Colonial Britânico e uma forma de se salvaguardar seus interesses foi propondo a criação de uma federação, a Federação das Índias Ocidentais, criada em 58, que agrupava várias ilhas do Caribe que eram colônias britânicas até então. Trindade e Tobago, entre as mais relevantes, Barbados, Jamaica e as ilhas Sotavento e Barlavento, que é o tema das últimas apresentações de hoje. A intenção era criar uma unidade política que se tornaria independente da Grã-Bretanha como um único Estado, mas ligado ao Commonwealth. No entanto, antes que isso pudesse acontecer, a federação deixou de existir em 62, com a independência dos estados mais predominantes, que é o Trindade e Tobago e a Jamaica. Isso vai levar ao colapso dessa federação, pois era composta por ilhas, e ilhas têm seus interesses, sua identidade, e que vai acabar criando todos esses micropaíses que nós conhecemos. Na época, essa união possuía 20 mil quilômetros quadrados, e incluía, entre outros, os estados de Antigua e Barbuda, e São Cristóvão e Neves, que nós estamos apresentando hoje. Então, aqui nós temos a federação, que, se tivesse continuado, talvez iria dar uma maior poder de jogo para esses países, não seriam países players tão secundários, dentro do jogo geopolítico global, se eles tivessem permanecido como juntos. Eles ainda têm uma associação, mas não é tão forte quanto uma federação. Então, a Federação das Índias Ocidentais tinha uma população de 3 milhões, e compunha uma área de 20 mil quilômetros quadrados. E a nossa querida Antigua e Barbuda foi um dos últimos países a ficar independentes, só em 1981, e o nosso caçula é São Kitts e Nevis, que só fica independente em 83. E são os menorzinhos. Viajei com a pequena Helena, está aqui a linda Helena, que nos acompanha aqui na apresentação, e eu vou fazer uma pequena retrospectiva do que a gente já viu para chegar onde estamos. Então, na nossa primeiro episódio do ciclo Caribe, foi o Barbados, Trindade e Tobago, onde chegamos em Barbados, a ilha mais britânica do Caribe, com sua capital em Bridgetown, com 300 mil habitantes, a ilha mais densamente povoada do Caribe Oriental, com o maior legado do período britânico, como aqui os The Barbados Legion, que era a sede da Commonwealth, igrejas como a de St. James, que remonta a 1628, o Museu Histórico, que resgata toda a sua história, e o centro de Bridgetown, por exemplo, o Parlamento, de 1871, que resgata todo esse passado colonial britânico. Mas a ilha se desponta como um grande destino turístico, com excelentes campos de golfe, praias marinas, um lugar maravilhoso. De lá, a gente embarcou no Rhapsody of the Sea, e por 7 noites nós navegamos de Barbados para Trindade e Tobago, Granada, São Vicente, Dominique, Santa Lúcia, e voltamos a Barbados. Em Trinidad, nós vimos todo o seu apogeu com a cana-de-açúcar, o cacau, que proporcionou todas umas construções coloniais de um ciclo comercial muito importante. Atravessamos o ponto norte de Trinidad para ir até Maracas Bay, super linda, com suas falésias mergulhando no mar. E em Tobago, um destino de praias maravilhosos, onde a gente foi mergulhar no Nilo Pool.
e o Buco Reef, e continuamos na água até Granada, São Vicente, Granadinas. Granada tem o porto mais fotogênico do Caribe, aqui o Porto de São Jorge, que a gente explorou com o forte lá em cima, e de lá nós seguimos para São Vicente, que tem todo esse colar de pequenas ilhas que se chamam as Granadinas, né? Então, de São Vicente, eu fui para Béquia, que é um dos lugares mais charmosos do Caribe, com suas marinas, suas embarcações, suas trilhas costeando praias e bosques, né, e terminando com esse belíssimo pôr do sol. Em Dominica, a gente se encontrou com as cachoeiras e praias de areias negras. Já em Santa Lúcia, a maravilha de Marigot Bay. As belezas de Marigot, uma baía aqui na ilha de Santa Lúcia, no leste do Caribe. Maravilhoso! Santa Lúcia, essas palmeiras, areias claras e águas azuis. Típico cenário caribenho. E então, de lá, a gente desembarcou do navio e voamos para Antígua. E aqui está o nosso voo de chegada. Revisando em Antígua, uma ilha, nação de Barbuda, aqui no Caribe. Olha, 4 navios de cruzeiros. Gente, é muito linda, Antígua. Que é essa água. Então, adorei Antígua. E com essa retrospectiva, a gente avança, então, para o 81º episódio de Beto no Mundo, trazendo a diversidade cultural e natural do planeta para você. E hoje vamos conhecer mais das 2 menores nações das Américas, que é Antígua e São Kitts, a terceira parte do episódio Caribe, nessa 4ª temporada. Olhem só o que estamos falando de micronações, do que se números para esclarecer. Antígua, 281 quilômetros quadrados. Barbuda, que compõe essa nação de 2 ilhas, 160. No total, 441 quilômetros quadrados, né? O 14º menor país do mundo. São Cristóvão e Neves, São Cristóvão, 174 quilômetros quadrados, Neves, 93, o total, 267 quilômetros quadrados. A menor nação das Américas, o 8º menor país do mundo. Antigua e Barbuda, capital é Saint John, a língua oficial é inglês, 50% de anglicanos, 40% de outras ordens protestantes, 10% de católicos. É uma monarquia constitucional. O Charles é o nosso rei, né, e o primeiro-ministro Rodney Williams. A maior parte dos países que ficaram independentes do Império Britânico, eles continuam fazendo parte do Commonwealth, e a maior parte deles mantém a monarquia, né? Então, agora tivemos a migração de Elizabeth II para Carlos III, e eles têm, então, o Carlos III como monarca. A gente viu nas apresentações anteriores que Trindade e Tobago e Barbados, né, eles são repúblicas, né, então eles romperam com esse vínculo com a antiga poder colonial. País de 441 quilômetros quadrados, uma população de 100 mil habitantes. A moeda é o dólar do Caribe Oriental, que é o mesmo adotado por a maior parte dos
das ilhas que ficaram independentes do Império Britânico. Então, aqui, para a gente se localizar, Antígua e Barbuda, né, fica na ponta norte desse colar de ilhas. E aqui, em relação às ilhas que nós visitamos, né, nós vamos fazer de Antígua para St. Kitts um voo de 20 minutos, e de Antígua para Barbados foi em torno de 1 hora. Né? Então, é tudo muito perto. Para a gente poder visualizar nossa nação de 2 ilhas, embaixo nós temos Antígua, ao norte nós temos Barbuda, 90% da população está na ilha de Antígua. Nós vamos vir aqui do aeroporto, que fica próximo de Cedar Grove, até o English Harbor, que é um dos lugares mais charmosos que eu já conheci, que eu vou ter muito prazer em compartilhar com vocês. Então, a ilha de Antígua, vocês veem aqui ao norte, né, o International Airport, aqui ao sudeste, o English Harbor, que nós vamos passar parte da semana, e à esquerda, o Jolly Harbor, onde a gente vai passar a segunda parte dessa estada de 1 semana em Antígua. Foi o final das férias de verão, né, com a minha família, que nos proporcionou locais de rara beleza que eu tenho muita felicidade de mostrar para vocês. Mas antes de entrar em apresentar os lugares, né, eu queria apresentar um pouco a história. Eu sempre acho muito importante nós nos localizarmos em termos de história, geopolítica, geografia, para poder entender todo e qualquer destino, e é isso que me move há 35 anos coordenando a Trip and Travel, né? É de que a gente aprenda mais ao longo. Cada viagem é uma viagem de conhecimento, né? Seja externo, seja de autoconhecimento. E, então, para a gente conhecer a história de Antígua e Barbuda, né, é importante saber que há 2000 anos atrás, né, no início da era cristã, os índios Arawak, eles vão contornando as Américas, né? Você sabe que os povos indígenas, os povos das primeiras nações, né? Eles vieram pelo Estreito de Bering, para as Américas, vão descer pela América Central, vão contornar o norte da América do Sul, e da Venezuela eles vêm para Trinidad e Tobago e vão fazer esse caminho que a gente fez de barco e vão chegar até Antígua. Então, os Arawaks são os primeiros povos indígenas a se estabelecerem. Eles eram uma tendência pacífica, eles vão constituir comunidades agrícolas. Passado um tempo, né, um milênio, né, em 1200 depois de Cristo, né, nós chegamos os povos caribes. Os povos caribes, eles eram um povo guerreiro, e eles vão expulsar ou exterminar a grande parte dos povos arawak do Caribe. E eles vão utilizar a Antígua como uma base para ataques às outras ilhas, mas não vão chegar a se estabelecer. Em 1493, quando Colombo avista a ilha, ele vai dar um nome de uma comunidade na Espanha, e ele não se imagina, ele imaginava que essa ilha estava desabitada, como provavelmente estava de fato. Em 1674, Christopher Codrington ele recebe uma concessão do governo britânico que estabelece a primeira plantação de cana-de-açúcar, né, e que vai ser a matriz econômica de todo o Caribe, que pelos próximos século e meio vai prosperar, e a base do trabalho vai ser o trabalho escravo africano. 1900 passa-se esses séculos, né, e sob dominação inglesa. Em 1967, Antígua recebe uma certa autonomia, mas ainda ligada à coroa britânica, e finalmente conquista sua independência em 1981. Então, é um país com 44 anos de vida, né, super jovem, né? E
Do aeroporto, a gente chegou até o sudeste da ilha, o entorno da Baía de Falmouth. Nós temos o English Harbor. Então, é o English Harbor que eu vou passar esses 5 dias, que eu sou encantado, e vou mostrar para vocês por quê, e depois vocês me dizem se eu estava certo ou não. E dentro do English Harbor tem uma base, olha só como ele era fechadinho, então as embarcações chegavam, passavam por aqui, então era uma baía super protegida para ter a manutenção dos barcos, local para eles permanecerem, e daí a Marinha Britânica saía para controlar o resto do Caribe. Então era um ponto nevrálgico ali de importância para o Império Britânico, e tínhamos os Nelson's Dockyard, o famoso almirante Nelson, que na sua juventude ele passou 3 anos aqui administrando o porto naval inglês na Baía numa das baías de Antigua, que leva o nome de English Harbor. E depois a gente vai dar uma passeada aqui em Pigeon Point Beach. E para a gente se localizar dentro dessa English Harbor, nós temos aqui a Nelson's Dockyard, então vários prédios históricos do final do século XVIII, e um deles, que era a casa onde ficava o Almirante Nelson, que virou um hotel boutique, e ali que a gente ficou, ou seja, um mergulho na história total do Império Britânico nas ilhas do Caribe Oriental. Então, aqui é o nosso hotel, aqui do outro lado era na casa de armas, né? Era onde tínhamos o nosso café da manhã. E olha só a gracinha do Admiralzinho. Este aqui era um dos nossos quartos, aí depois tinha outro voltado para o verde. Aí esse era o quarto da Mari, isso, voltado para cá. E aqui nos gazebos, onde a gente tinha o café da manhã, se pegava o barco para ir para o outro lado, ou seja, muito, muito charmoso, e eu adoro locais que têm uma história para contar. Né? Para mim, a acomodação pode ir desde uma rede até uns 5 estrelas, né? Mas sempre onde o lugar é especial e o prédio histórico, né? É isso que eu curto muito. E no Admiralzinho, então no andar superior, é onde tinha as acomodações do Almirante Nelson e da alta corte naval, né? E embaixo nós tínhamos o depósito. Então, isso é desde 1785. Então, me acompanhe aqui pelo Admiralzinho. Nelson's Dockyard, aqui em Antigua. Uma ilha-nação no Caribe. Maravilhosa, renomada por ser um paraíso para os velejadores. Uma construção histórica nesse hotel boutique Admiralzinho, todo cheio de detalhes. E olha só o jardim, também faz parte desse complexo aqui, que é um museu a céu aberto. Aqui era onde eram consertados as embarcações. English Harbor, que abriga muitos veleiros do mundo inteiro, aqui em Harbours Bay. Estamos aqui em English Harbor, em Antigua, onde tem o Nelson's Dockyard. É todo esse conjunto de prédios restaurados que compõem a base naval britânica no final do século XVIII
início do século XIX, em estilo georgiano, né? Estilo arquitetônico de construções da época do Rei George, e que foi restaurado, hoje é patrimônio da Unesco, neste parte, uma baía super protegida de Antigua. Olha só aqui, English Harbor, aqui em Antigua, e uma série de prédios históricos do período georgiano, quando esta era uma maior e importante base britânica naval para controlar as colônias aqui das Índias Ocidentais. Hoje, um paraíso para velejadores do mundo inteiro. A marina de English Harbor, com suas embarcações de pessoal da Nova Zelândia, da Austrália, diferentes partes da Europa, que tem seus iates atracados por aqui. Mais algumas vistas aqui da parte histórica de English Harbor, Nelson's Dockyard, que era um comandante inglês que no final do século XVIII construiu, mandou construir estas fortificações navais nessa baía super protegida, que serviu como base para a proteção da marinha inglesa durante o período colonial britânico aqui no Caribe Oriental. E aqui atrás, o escritório da Moorings, que faz charters de iates e catamarãs, que nós navegamos nas Ilhas Virgens Britânicas, e que tem sua base também aqui em Antigua, que compõe com Barbuda, uma nação de 2 ilhas no Caribe Oriental. Lindo toda essa região aqui, hein? Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Como vocês viram, eu me animei aí, fiz muitos vídeos, né? Então aqui a gente vai seguir na sequência de fotos, melhor exemplo de arquitetura naval do período georgiano, aqui, o local onde a gente pega o barquinho para atravessar para tomar o café da manhã do outro lado, um happy hour, tudo nós fazíamos naquele ponto. Então aqui está o Nelson Dockyard, né? Ele viveu aqui de 1784 a 87, e como você sabe, ele é conhecido pela Batalha de Trafalgar, né? Que apesar de ele ter perdido a vida, né? Foi uma das maiores vitórias navais da Grã-Bretanha contra Napoleão, né? E ele está eternizado na coluna Nelson, no Trafalgar Square, em Londres, e no Nelson's Dockyard, para mim, que é onde eu tenho todo esse carinho. Então, aqui é o hotel, e aqui são vários desses prédios que eu vou estar mostrando para vocês agora. Né? Então, faz parte de um parque nacional, tem museu, os prédios são utilizados como lojas, como restaurantes. Isso tudo estava meio que abandonado, e a partir dos anos 50 do século XX, que vai sendo reaproveitado, retomado, restaurado, e hoje, então, é um excelente modelo de revitalização de um complexo arquitetônico histórico.
e de extremo charme, né? E por que ele era muito importante? Porque as duas fortificações na entrada do Golfo faziam que ele ficasse intocável, né? Então eles conseguiam, né, estavam protegidos dos furacões e temporais e das marés, né, por estarem numa baía protegida, e com os fortes protegiam de eventual ataque de outras potências europeias. Por isso eles conseguiram se manter britânico durante todos aqueles séculos. E hoje em dia, né, a Luciana, que viajou comigo, ela disse que ela tinha um sonho em conhecer Antigua, porque ela viveu na Nova Zelândia, e todos os kiwis falavam de que no circuito pelo Caribe, um dos pontos que eles ficavam era aqui em Antigua. Né? Então, aqui é uma das casas da Doca, e que hoje é um supermercado, tem restaurantes. Então, eu não cansava de caminhar e fotografar o tempo inteiro, porque o conjunto ele é harmônico, o conjunto tem uma história para contar, tem seu timing, aqui é a base do Moorings, onde saem esses veleiros, né? E mais um filmezinho aqui para vocês. Muito lindo aqui no English Harbour, o Nelson Dockyard. Então, essa baía protegida que os ingleses utilizavam como base da marinha britânica para controlar as possessões das Índias Ocidentais, aqui em Antigua, no leste do Caribe. E vocês viram que no entorno, cheio de vegetação, né? Então, não é por nada que foi listada desde 2016 como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E de manhã, acordar, deitar na rede, ficar lendo, né, vendo o dia nascer, né, e a movimentação das embarcações, o dia a dia de quem veleja, navega, né? Então, ali eles saem, tomam café, vão para a base comprar manutenções, né? Então, muitos desses são daqueles que estão viajando, que nem a família Sherman, né? Que ficaram anos viajando pelo mundo, né? E outros que fazem só, voam para cá e pegam suas embarcações para fazer circuitos pelo Caribe. Então, desde os pequenas embarcações até os grandes iates, todos, né, desfrutando desse sítio especial, né, que é o English Harbour. Lá é a nossa casinha, né, onde a gente via entrada e saída das embarcações. Aqui já é do lado do café da manhã, e aqui onde é a saída em direção à boca, né, da Baía Inglesa. E quem gostava de vir aqui também era ela própria, a Rainha Elizabeth. English Harbour Bay. Então, aqui no English Harbour, nós estamos no Nelson Admiral Inn e com a Marina. Lá que a Rainha Elizabeth costumava, naquela casinha ali, costumava ficar quando vinha aqui para Antigua. Em geral, ela vinha no Britannia, o barco real. E aqui onde a gente faz as nossas happy hours, ali do outro lado, no deck. E a Rainha Elizabeth plantou uma palmeira, tem aí a palmeira plantada em 1960, né, 61, e veleiro é muito bonito, né? Então, o veleiro é alongado, com suas velas, suas hastes, né? Que tudo compunha, né? Para ser muito cênico, fotogênico, né? E dias maravilhosos aqui em Nelson Dockyard. Daí, uma programação que a gente tinha diariamente vir aqui tomar banho no Pigeon Point. Pigeon Point, em Antigua, Nelson Dockyard.
mágica. E daí, também nessa outra baía, essa aqui já abre para a Baía de Falmouth, com suas praias de areia, mar com ondinha, como a gente gosta. E daqui eu peguei um barco para fazer o mergulho, que eu vou mostrar para vocês. Ops. Olha o tamanho das imagens. Aqui é o Yacht Club Curitiba. Limão. E daí a gente seguiu para dois esportes, onde eu fiz scuba diving, né? Então, com toda aquela maravilhosa vida do mundo subaquático, com seus corais, seus animais, né? E maravilha, adoro, adoro. Né? Então, nós temos esse mundo aqui fora e todo um outro mundo lá embaixo com a magia do mundo subaquático. Vou mostrar aqui um pouco da experiência. Então, estamos saindo agora aqui com o pessoal da Soul Immersion para fazer um diving aqui em Antigua, um dos paraísos de velejadores, também de mergulhadores. Estamos aqui no Falmouth Marina. Primeiro diving spot. Muito lindo esse lugar. Terceiro dia aqui em Antigua. Continuo encantado. É a minha ilha predileta no Caribe. Me acompanhe. Luiz, nosso mergulhador, aqui na praia de Galway, no sul de Antigua, onde a gente mergulhou aqui. Deixa eu ver o apóstolo. Não. Os 12 pilares de Hércules. Diving spot é os 12 pilares de Hércules. Segundo ponto de mergulho é aqui na saída da Falmouth Bay, no Black's Point. Temos aqui os rochedos. Aqui embaixo deve ter uns corais maravilhosos que eu já contei para vocês. Black's Point, Antigua. E seguindo, uma outra atração da ilha é o Half Moon Bay. Então, é muito legal porque a gente vai contornando, chega num ponto alto, onde tens a vista de toda essa baías e enseadas super entrecortadas, e este era um dos fortes, né, que protegia a entrada do English Harbor. E chegamos lá, aqui na Half Moon Bay. Olhem só que maravilha. Half Moon Bay, Antigua. Nenhuma construção, só uns garotos ali vendendo água mineral, alugando os ombrelones, né? os guarda-sóis. É muito, muito legal. E nós estávamos um dia caminhando aí de noite e a gente viu umas placas, né, de um Atlantic Challenge. Daí a gente foi ver o que era.
é o campeonato de remo mais difícil do planeta. É uma corrida, né, de caiaque que sai das Ilhas Canárias e atravessa até Antígua. Atlantic Challenge. São 4.800 quilômetros, né? A média é de 55 dias de travessia. Vocês imaginam estar num caiaque com 1, 2, 3 ou 4 pessoas. Tinha esses 4 estilos, né? E durante quase 2 meses, né? Remando continuamente. Então, eles se revezavam, sempre tinha alguém acordado, né? E tem uma menina que fez a viagem solo, que ia levar 3 meses, né? Que ela chegou depois. E daí a gente viu, pensando, que legal seria se a gente pegasse a chegada de alguém, né? E nisso, a gente vê que estava programado para nos próximos dias, né? A expedição da Nova Zelândia chegar. Daí nós estamos passando aqui o Jiangaon Beach. Ops. Olha só que lindo essa Gaon Beach, aqui no English Harbor, que se chega a partir de barquinho, lá do Nelson's Dockyard. E, gente, também aqui é o fim da linha de uma competição de remo que vem lá de Lagorema, no País Basco espanhol. E aqui nós temos os Kiwi Warriors, que eles estão há 57 dias navegando. É uma dupla, então eles se intercalam a cada 2 horas, estão há 51, quase 2 meses, o esforço máximo. There it goes! Uhul! Kiwi Warriors! Tem outros times que são de 4, né? Mas esses são de 2. Os de 4, primeiro foi o Ocean Cats, eles chegaram em 31 dias de navegação. Na semana passada a gente conheceu o pessoal da Dinamarca e aqui estão chegando os Kiwi Warriors. Cruzaram o Atlântico em 2 meses remando. Loucura. Super atletas. Estamos aqui em Gaon e eles navegaram desde a Costa Brava não, País Basco espanhol até aqui. Como falava em San Sebastián, eu achei que era no País Basco, mas depois eu li que é das Ilhas Canárias. E que legal esse lance da sincronicidade, né? De estar no lugar certo, na hora certa, e a gente vê, né, esse momento. Esse aqui é a dupla maravilhosa desses super-heróis, né? Atletas que vieram, e nós estávamos ali num momento que eles desceram e se cumprimentaram, e estou ali fotografando com eles. É muito, muito, muito bacana. Eles fizeram em 58 dias, 8 horas e 35 minutos essa travessia. Parabéns, Kiwi Warriors, por essa conquista, e todos esses atletas do caiaque, os atletas em geral, que eu tenho uma super admiração, né? E aqui a chegada deles. Aqui nós temos os Kiwi Warriors chegando aqui em Antígua. Que emoção! Uau! Atlantic Challenge. Kiwi Warriors dando as últimas remadas dessa trajeto de 4.800 quilômetros desde a Espanha até Antígua, da Europa ao Caribe. Atlantic Challenge, super-heróis! Em Antígua!
Congratulations! Uhul! Tocando a terra. E agora? Chegar! We rode the Atlantic, and indeed you did, guys. Make some noise again for the Kiwi Warriors! Hours today, but now the sun is shining from a blue sky. Ladies and gentlemen, what you have just witnessed here today on this beautiful Wednesday, the Kiwi Warriors made it all the way across the Atlantic Ocean, 3,000 miles, starting their journey 12th of December last year from La Gomera, and now here on this beautiful island after 58 days, 8 hours and 35 minutes! Que bárbaro, né? Fiquei muito emocionado de estar aí. Aqui as gurias, para vocês terem uma ideia do setting do café da manhã, com a nossa casinha ao fundo, pequena Helena, né? A vista para o outro lado. Então, muita alegria. Então, a gente teve que se despedir aqui do Admiralzinho e fomos para um baita programa que foi mergulhar com as arraias, né? Então, Stingray Antigua. Então, aqui a gente estacionou, descemos, pegamos um barco, choveu, abriu sol, e nisso a gente foi de barco até a entrada de uma outra baía, onde a gente viu aqui e interagiu com as arraias. Espera aí, vai de novo, Beto! E aí foi muito legal mergulhar e interagir com elas. E de lá, a gente passou pela capital St. John e fomos até o Jolly Harbour, que eu vou mostrar para vocês. Olha só que beleza! Se Admiral Inns já oferecia toda aquela carga de história, de um prédio com patrimônio histórico, né? Aqui nós estamos envoltos com um mar nos mais diferentes tons de azul, né? Aqui é o Tamarindo dos Rios, essa praia que é Friars Beach, e depois a gente vai caminhar aqui também para Coco Bay, que eu vou mostrar para vocês. Me acompanhe. Bom dia, este é o nosso último dia aqui em Antigua, essa ilha caribenha, que é uma nação de duas ilhas, Antigua e Barbuda. Nós estamos aqui na costa oeste da ilha. Tínhamos ficado 3 noites em English Harbour e agora 2 noites em Jolly Harbour. É muito lindo. Tem que se despedir desse mar azul nos seus mais diversos tons aqui em Friars Beach. Lá ao fundo a gente está vendo Jolly Harbour em Antigua. É muito lindo. Eu sou um vendido, né? Cada praia eu digo que é a melhor, a mais linda, cada ilha, cada ponto, e nesses 80 e tantos episódios, né? Mas em realidade é isso mesmo. Cada lugar que eu estou, eu sempre acho que é o melhor, né? E o mundo oferece toda essa diversidade natural, cultural tão fascinante. E aqui, então, estamos em Jolly Harbour, Tamarindo Hills, Coco Bay. Aqui também, deixa eu levar vocês para Coco Bay. Então, Friars Beach, mostrar um pouquinho mais para você. Tamarindo Hills em Antigua. Sempre com esse azul maravilhoso. Estamos aqui no Tamarindo Hill. Final de tarde Antigua. Cores de Antigua. Friars Bay. Lá no Tamarindo Hill. E Coco Bay. Muito bom.
nem diz Helena, isso que é férias, né, papai? É. Isso. Ah, tá, tem mais um aqui. Ops. Muito legal a disposição dos quartos, os paisagismos aqui com os bougainville, com outras plantas, a praia, um iate ali na frente, essa ampla baía de areias brancas, e lá o Denis Restaurant. Essa é a Primrose Beach, em Antigua, nós estamos aqui no Tamarindo Hills. Happy Hour Time. Então, com certeza, como destino de veranear, eu achei Antigua, de todas as ilhas caribenhas que eu passei, né, a mais que compõe tantos elementos juntos, né? Muito, muito legal. Olha ali a minha cara de feliz, hein, gente? Tinha um som legal, tinha comida bacana, né? Frutos do mar, é lógico, né? E aqui tem o Denis, que é um malucão ali que fazia fogueira no final na noite, nos frutos do mar, né? E daí a gente caminhou, atravessou a ilha para o outro lado, onde tem o Coco Bay, que também super charmoso, um hotel ali na ponta da península, muito legal. Mas chega um momento que a gente tem que dizer bye-bye, e o sol também se despede, e a gente vai para São Kitts e Nevis. São Kitts e Nevis, você já tinha ouvido falar? É um país também composto de 2 ilhas, São Cristóvão e Nevis, né? A capital é Basse-Terre, é em língua inglesa, é uma democracia parlamentar, sob monarquia constitucional federal do Charles III. A governadora-geral é Marcela Libourt, uma área de apenas 261 quilômetros quadrados, e uma população, é um país, né, com uma população de 54 mil habitantes, um bairro de Porto Alegre, né? E tem um PIB de 15 mil dólares. E o dólar é o Caribe, o dólar do Caribe Oriental, inclusive o Banco Central das ilhas do Caribe Oriental é aqui em São Kitts. Então, ali vocês estão vendo, São Kitts e Nevis, fica à esquerda de Porto Rico. Foi um voo de 20 minutos a partir de Antigua, num super Boeing, sei lá o que era aquilo, um super avião que vinha Londres, Antigua, São Kitts. Como todas essas ilhas, né, elas são vulcânicas, né, nós estamos no encontro de 2 placas, e com isso vai ter no deslocamento das placas a erupção de vulcões, e esses ficam acima da superfície e viram as ilhas que nós conhecemos. Mas olha só que lindo o formato São Kitts. Então, nós temos 3, 4 vulcões aqui. Aqui são as praias, a Frigata, a Baía de Frigate, e a península aqui embaixo, né, que é maravilhosa. De lá a gente atravessou para Nevis. Me acompanhe. Então, São Kitts, o aeroporto aqui no centro, a capital Basse-Terre. Nós ficamos aqui nessa praia de Conakry Beach, e depois viemos aqui para Nevis. Então, a história de São Kitts, também habitada já pelos Caribes, que foram aqueles que exterminaram os Arawaks. São Kitts foi a primeira colônia britânica nas Índias Ocidentais em 1623, seguidas por Nevis em 1628. Em 1624, os franceses também se estabelecem na ilha, né, e daí os ingleses e franceses meio que fazem um comum acordo de europeus contra os indígenas, né? E com isso vai ter uma série de batalhas entre eles e entre os indígenas, exterminando com os caribes. Durante 1,5 século, né, os franceses e ingleses vão se enfrentar, né? E a ilha vai trocar de mãos, né, várias vezes. Finalmente, no Tratado de Paris de 1783, São Kitts e Nevis passam finalmente ao domínio britânico.
a base da economia, como foi em Antígua, né? E outras ilhas, a maior parte das ilhas do Caribe, foram as plantações de cana-de-açúcar, baseado no trabalho escravo. De 1958 a 62, membros da Confederação das Índias Ocidentais, que a gente já falou. Em 67, o Estado independente associado ao Reino Britânico, composto por St. Kitts, Nevis e Anguila, que resolve sair dessa associação aí e voltar a ser uma colônia britânica, que ela imaginava que tinha melhores condições, né, do que ficar como uma ilha ainda menor dentro de outras micro-ilhas. E desde 1983, o Estado Federado Independente e membro da Commonwealth. Bem-vindos a St. Kitts, que é também uma das minhas prediletas. A gente ficou aqui no Coy Resort, St. Kitts Curry Collection, próximo do aeroporto, e percorremos toda essa parte aqui até o sul da península, né? Que divide a partir do The Narrows, St. Kitts de Nevis. Então, nós fomos aqui para o Park Hyatt, que a gente vai mostrar para vocês. Então, mostrar um pouco da capital, da pequena capital do menor nação das Américas. Aqui. Essa aqui é Independence Square, a praça principal de Basseterre, a capital de St. Kitts e Nevis, com alguns prédios do período colonial britânico. A Catedral da Nossa Senhora da Imaculada Concepção, que está aqui. Então, bem-vindos a Basseterre, capital de St. Kitts e Nevis, bem em Pico Rouge. Então, estamos aqui na praça principal de Basseterre, a capital de St. Kitts e Nevis. Aqui estamos em Basseterre. A gente tem ainda uma série de prédios bonitos do período colonial britânico. Foi uma colônia até 1983, uma das últimas a ficar independente aqui no Caribe. Mas o mais legal é... Então, aqui nós temos The Clock Tower, dos Circos, no coração de Basseterre, a Catedral Imaculada Concepção, no Independence Square, né? Capital da menor nação das Américas. O país todo tem 54 mil habitantes e a capital tem 15 mil, uma capital nacional com 15 mil habitantes. Aqui o Curió, onde a gente ficou, essa era a vista do meu quarto, com os campos de golfe, né? E o amanhecer aqui em St. Kitts. Bom dia, dia amanhecendo aqui em St. Kitts, no Caribe Oriental. Bem ventoso hoje. Esta é a vista de St. Kitts, que é uma ilha montanhosa e com faixa de mar como ilha, né, por todos os lados. Olha só, vamos lá para a península hoje pela manhã, nos acompanhe. Então, daí a gente saiu aqui da parte central de St. Kitts e fomos para o sul. Aqui nós estamos no extremo sul da ilha, onde tem um hotel Park Hyatt. E nós vamos fazer a travessia até Nevis. Enquanto isso, o pessoal fazendo windsurf e outros esportes ligados com vento e água, nessa parte paradisíaca de St. Kitts. E daí a gente ligou no dia anterior, o ferry podia chegar às 10, às 11, ao meio-dia. Eles disseram, observe, vai para a praia e fica olhando. Quando o ferry chegar, ele chegou, né? Então, a gente estava antenado aqui na praia, curtindo, mas sempre olhando o mar para ver a que horas que o ferry que faz o intra-ilhas chegasse.
finalmente chegou, a gente avistou o ferry chegando, corremos para pegar a embarcação. Essa é a bandeira de St. Kitts e Nevis, estamos no ferry, que sai aqui de St. Kitts. Olha ali que legal, naufrágio. E todo mundo pronto para essa travessia de 15 minutos, nas ilha montanhosa de Nevis aqui na frente. Saindo ali de Major Bay. Chegamos aqui em Nevis, onde vamos passar o dia. A gente vai mostrar um lugar bem legal. E daí em Nevis, a gente chegou, pegou o carro e a gente circundou toda a ilha. Deixa eu ver se já mostrei. Ah, não, é agora que eu vou mostrar, eu acho, o mapa. Então, a gente chegou em Quail Beach. A gente tinha conhecido uns americanos, nova-iorquinos, publicitários, descolados, que falaram que o Golden Rock em Nevis era assim, algo fenomenal. Daí a gente disse, não, vamos para lá e reservamos para almoçar nesse lugar. E olha só que bacana. Este é o Golden Rocks. Uma pousada e restaurante aqui aos pés do Monte Nevis, em Nevis. Olhem só que maravilha, são só 11 quartos. E essa experiência gastronômica maravilhosa. Um lugar super especial. A gente sabia, um casal de nova-iorquinos falaram que eles tinham ficado aqui, que tinham ficado encantados com o Golden Rocks Inn, mas é simplesmente assim, Uber Magic. E como é legal a gente descobrir lugares, né, que nem sabia que existisse, ter assim tão especial. Porque o que eu acho sempre de viagens pelo mundo, né, é isso, é de ter algumas experiências que nos marcam, que vai ficar, que a gente sempre vai se lembrar, né? Então, Admiral's Inn em Antigua, o Golden Rocks aqui em Nevis, né? Algo que permanece na nossa pele, né? Nas nossas lembranças sensoriais, né? E de lá, a gente voltou para St. Kitts e tivemos, assim, um final de dia de despedida, de fato. No dia seguinte, a gente embarcaria de volta. E olhem só as imagens que aqui na península nós fomos premiados, né? Pequenas baías, as embarcações, e o sol, a luminosidade do final do dia, que sempre é mágica. Eu queria compartilhar com vocês essas imagens finais de São Cristóvão, St. Kitts e Nevis. A gente já teve em vários lugares muito lindos no Caribe, mas aqui, St. Kitts, a península, é simplesmente mágico. Ainda mais com essa luz. Península de St. Kitts, a menor nação das Américas. Lindo. Valeu o final de semana, valeu o final do dia aí. Então, com essa imagem, a gente termina essa apresentação.
o sol se pondo no Caribe. E Beto no Mundo se despede de Antígua e St. Kitts. Mas convido vocês para o próximo Beto no Mundo, que vai ser no dia 3 de julho, onde apresento a viagem que acabei de voltar semana passada, a Turquia grega, de Troia a Mileto, onde a gente refaz os passos de Aquiles, Helena e Paris em Troia, depois seguimos para Mileto, onde, ao longo de 2 séculos, se desenvolveu o pensamento ocidental, desde Tales de Mileto e ao longo de 7 grandes pensadores que vão formatar o pensamento que depois Sócrates, Platão e, finalmente, Aristóteles aglutinam, né, na base da filosofia ocidental. Com isso, termino a apresentação de hoje, muito feliz em compartilhar mais destinos tão fantásticos com vocês. A gente sabe que é muito legal fazer viagens Ásia Central, Irã, né? Mas eu como um guri de praia, de rainha do mar, né? Eu sempre acho que férias é água, né? E esse foi umas férias maravilhosas que eu tive muito prazer em desfrutar e compartilhar aqui com vocês. Boa noite, fico aberto aqui às perguntas, deixa eu ver se temos alguma pergunta no chat, não temos. Lenita Weimacher, eu sempre peço a tua opinião no final da apresentação. Camute. Ainda não liberou. Ainda não, Lenita. Embaixo ali tu tens, ó, deixa eu ver, pedir para ativar a voz. E agora? Agora sim. Pois tu sabe que eu tenho uma percepção diferente, eu gosto mais das coisas históricas e tal, meu negócio é Europa, né, mesmo. Mas eu achei muito bonito, indubitavelmente, as paisagens e toda essa experiência que para mim é até estranha, porque eu não conheço, mas eu achei muito bonito. Mas tu sabes que a minha tendência é outra, né? É para outro tipo de viagem. É isso aí, a história e o mergulho na história. Casal Saft, qual a sua opinião? Eu compartilho mais ou menos a posição da Lenita. Uhum. Eu não sou muito da água nem muito da praia. Praia, para mim, é só para caminhar e fazer exercício. É isso aí. Não, e por isso que... Pode terminar. Eu estou ansioso para ver em julho o que tu conseguiste fazer com a nossa viagem lá Então, da Grécia agora, que foi excepcional. Eu fui com o casal Emi e Talo Saft para Grécia e Turquia, né? A gente percorreu o mundo grego durante 3 semanas, né? Fizemos o entorno ao longo do Mar Egeu, né? Percorrendo os templos, onde os oráculos e os pensadores desenvolveram toda a filosofia, que é a base da filosofia ocidental. Então, em julho, a gente vai estar aqui de novo, né? E daí, bem dentro desse mergulho histórico-cultural que a Lenita e o casal Saft se alinham, né? É esse mergulho que nós gostamos. É isso aí, mergulho cultural. Eu agora, Beto, a Grécia, Chipre e Malta. Isso aí também, né? E não fui com vocês porque isso já estava marcado antes de tu anunciares a viagem, né? Seguramente eu teria gostado muito de ir junto. Mas eu gostei também. Gostei bastante da viagem e vi minha filha em Malta, fiquei muito feliz, muito feliz. Coisa boa. Muito legal. E Gazola aí, que tu é estreante aí, debutante nos Beto no Mundo, o que tu achaste? Tem que desativar. Não estou te ouvindo. Desativa o Agora acho que microfone. deu.
Agora deu? Agora deu. Tá, beleza. Não, achei legal, Beto, assim, que tu consegue mostrar, né, no meu caso, assim, que não conheço o local, tu vai para particularidade, né, os diferenciais dos locais, né, de cada local, assim, achei muito bacana, assim, o teu olhar, assim, buscando, né, trazer, eu que estou ouvindo, né, a particularidade do local. Acho que é bem legal isso aí. Gostei bastante. Muito Parabéns. obrigado, Gasol. E essa é a ideia. Então, Beto no Mundo, né? Há 4 anos, a gente começou na pandemia, a gente quer compartilhar com vocês as belezas e a diversidade do planeta. Agradeço a presença de todos e nos vemos, então, em julho com a Turquia grega. Nos aguarde. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.